Olá, galera, boa tarde. Sábado 6 de março de 2021, dia histórico, data magna de Pernambuco. Vou convidar neste momento a professora de História Thaís Pérez. Vou convidar também Denison. Oi, Oi, boa tarde, boa tarde, tudo bom? tudo bom? Deixa E eu ver se aí? pegou aqui. A gente usando hoje essa nova tecnologia, né? Três pessoas Professora ao mesmo tempo. Tereza. Boa Olha, tarde, Oi, boa prazer. tarde, tudo bem? Prazer conhecer também um ruralino. bem-vindo, viu, Denison? Lindo. Obrigado. Você começou a estudar esse ano, foi? Eu era para ter começado ano passado, em agosto, mas acabou que, por conta da pandemia, foi adiado. Aí eu comecei a estudar em novembro, foi em dezembro, com o PLE, que é o período excepcional da oral. Aí eu tô terminando agora o segundo PLE e dá para eu começar o primeiro período em agosto, só que não tá nada certo, né? Tereza Prova aqui marcando presença. Olha, Professora Tereza, professora, eu estou muito bem. Espero que a senhora também esteja bem. Vamos se cuidar, né? E segunda-feira eu acho que a gente se encontra. como é que tá a tua rotina, Thaís, com essa pandemia? Então, é uma rotina complicada, né? Tipo, eu acho que tá complicada para todo mundo. A gente vendo toda a situação que tá, tudo que tá voltando a acontecer, né? Parece que a gente foi transportado de volta para março do ano passado. Entrou Então, na assim, máquina do tempo, né? parece que deu essa volta no tempo. Eu só tô esperando a vacina chegar, pelo amor de Deus. E também aquela coisa, né? A gente tá um pouco apreensivo, como sempre, tá em contato com muita gente e tudo mais, mas tá dando para levar. Como tá tudo certo, continuo saudável, é o que importa. Muitos dos meus colegas também, e tá tudo certo. E nós professores, né, estamos na luta, né, para ter essa vacina, né, o direito a essa vacina. Com certeza. E eu vi um dia desses, né? Eu acho que foi sexta ou foi quinta. Não sei, essa semana ainda eu vi que o grupo dos profissionais da educação vão entrar para pro grupo de preferência, né? Para o grupo de urgência para tomar vacina. O que é uma coisa extremamente importante e extremamente necessária, né? Porque a educação nunca parou. E também a gente é um grupo que, querendo ou não, está em risco para várias doenças infecto-contagiosas, não só o Covid, como, sei lá, catapora, sarampo, conjuntivite. Então é bom a gente também ter esse cuidado. É sempre bom a gente entender que a gente também é um grupo de risco, uma profissão de risco, né? Tomara que essa decisão venha logo, né? Que se torne real para todos os professores. Com certeza, com certeza. E hoje, uma data especial, eu convidei você novamente, né, para a gente falar das representações das revoluções, data magna de Sim. Pernambuco. Olha, ele já está de Pernambuco aí, com a bandeira de Pernambuco, ó. Eu não tenho nenhuma blusa com bandeira, eu fiquei chateadíssima. Aí eu, enfim, não deu. Estou com a representação do capitalismo, que é o Mickey. Eu Eu estou botei de essa branco, tá valendo. Tá ouvindo? Oi? Eu perguntei se você estava ouvindo. Ah, sim. Eu acho, eu não tô ouvindo, eu não ouvi o que ele falou agora direito. A voz dele eu não ouvi direito, mas Não, tá ouvindo? agora sim, foi massa. Basicamente, eu botei essa blusa hoje, aí foi sem querer. Tu me chamou hoje? Coincidência. Foi uma coincidência, né? Então, a gente vai falar hoje da razão de chamarmos Pernambuco de nosso país, não é mesmo? Porque meu país Pernambuco, nosso país Pernambuco, beleza? Vamos lá. Então, gente,
Eu queria saber se tem se algum dos espectadores aqui tem alguma coisa, tem alguma dúvida, ou tem não sei, alguma visão sobre a Revolução Pernambucana. E se quiser compartilhar nos comentários, já pode começar compartilhando e quando a gente começa a discutir. Beleza, gente? E hoje vai ter um filme, né? A gente vai acabar fazendo spoiler aqui, né? Porque hoje vai ter Eita, sim, um filme que a gente vai comentar, que é sim. a Revolução Esquecida, né? Isso, a Revolução Esquecida, que é baseado no livro A Noiva da Revolução, né? O Do romance. Paulo Santos de Oliveira, que é muito, 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 muito massa esse livro. Eu li ano passado, e estou pretendendo ler novamente. E eu acho muito massa esse tipo de coisa, esse tipo de mídia, esse tipo de arte que começa a falar e começa a trazer fatos históricos. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta muito de séries e de filmes históricos. Inclusive, uma das séries que eu já coloquei no meu feed, uma indicação foi Outlander, que fala um pouquinho sobre o processo de independência da Escócia, né? Mas vamos lá agora falar sobre uma coisa nossa, uma coisa pernambucana, uma coisa nordestina e uma coisa que significou muito, não só para o Pernambuco, como também para o Brasil como um todo, em relação ao processo de emancipação política, né? Eu acho que é muito importante a gente falar, talvez o meu coração bairrista esteja falando agora, que o Brasil, quer dizer, que Pernambuco se tornou independente antes do Brasil, minha gente. É isso. Foi E é um 75 movimento que anos, não é foi. muito conhecido, né? Oi? E é um movimento que não é muito divulgado, né? A gente fala E tanto é um do movimento que não é muito Tiradentes. divulgado. Exatamente, uma coisa que me surpreendeu muito, eu não vou mentir para vocês, não sei se vocês chegaram a ver a prova de humanas do Enem esse ano, mas na prova amarela, a primeira questão da prova de humanas foi sobre a Revolução Pernambucana e eu fiquei, caramba, gente, muito massa isso, foi uma coisa surpreendente, né? Porque de certa forma ninguém nunca esperou, ninguém nunca espera cair em concurso, em um tipo de concurso nacional como é o Enem, uma coisa que é muito de história regional, como a Revolução Pernambucana, né? E já entra em um dos pontos que a gente conversou, né, Luiz, em relação a como a revolução pode ajudar nos concursos públicos. E é uma coisa que, assim, se você vai fazer um concurso público de Pernambuco, estude a Revolução Pernambucana, porque é uma aposta muito importante de se cair, porque faz parte da história regional, faz parte da história de Recife, faz parte da história de Pernambuco como um todo, né? Isso seja para M, principalmente, né? Que cai bastante, né? Sim, exatamente. E esse filme, você estava falando aí da falta das pessoas saberem sobre a informação histórica do nosso país. E a Sim. diretora que dirigiu o filme, A Revolução Esquecida, ela trata disso. Ela diz que faltam filmes nacionais retratando a história do Brasil. A gente tem muitos Sim. filmes estrangeiros, americanos, retratando a história dos Estados Unidos, e a gente vê pouco isso aqui no Brasil. Eu acho que a única ressalva que eu tenho a fazer sobre esse filme é que os personagens principais, que foi o Domingos José e a Maria Teodora, deveriam ter sido personagens, atores pernambucanos. Eu acho que a gente tem um campo artístico muito grande em Pernambuco e Verdade. essa representatividade deveria ser feita, sabe? Não sei se vocês concordam comigo, mas a Cara Castanho e o outro menino que eu não sei o nome, o outro menino, Errado. tudo muito íntimos, tudo Bruno bom. Errado. Mas eles atuaram muito bem. Agora, sim, uma coisa que nenhum ator sulista ou do Sudeste tem que é muito Sotaque. característico nosso, que é o sotaque, né? E eu acho que isso faz total diferença quando a gente fala de alguma coisa que é história regional. E eu acho que, de certa forma, fica um sotaque muito estereotipado. Não sei se vocês concordam comigo. Mas é verdade isso. E é um E é grande dilema, né? Sempre, até na Paixão de Cristo, quando acontece aqui o espetáculo, fica essa polêmica. Por que não colocar atores pernambucanos? Pois é, porque a gente aqui em Pernambuco, não só o cinema, Bacurau foi super premiado, agora está indo para o Oscar, foi inscrito no Oscar, se eu não estou enganada, e é um filme pernambucano, com atores pernambucanos, um diretor pernambucano, que foi gravado no interior de Pernambuco. Então, assim, Teve a até a gente Ilha de Itamaracá, né? exatamente, tem até a Ilha de Itamaracá, minha gente. Então, assim, a gente tem um cenário artístico muito forte, muito bonito, muito rico, que podia ser mais explorado na mídia como um todo, né?
Acho que estava aquela ideia, né, de vamos colocar alguém assim já conhecido para ver se divulga mais. Mas assim, tendo pessoas pernambucanas ia ser algo assim muito presente na nossa realidade através de escutar o Sim, sotaque, né, dos atores, não sim, aquela sim. coisa Inclusive, forçada. dois amigos meus trabalharam na figuração desse filme, A Revolução Esquecida. Um que estudou na Rural também, Fabrício, e outro que é o Wesley, que também que eu conheci já em outro momento da nossa vida. Mas eu acho que os protagonistas poderiam ter dado uma chance para os atores pernambucanos. E aí fica o recado no ar. Pois é, pois é. E isso acaba entrando no processo da representação, né? Eu estou com um livro aqui, A Noiva da Revolução, e é uma parte de representação, eu acho que entra também em uma temática muito importante, né? Que é aqui. É, eu esqueci teu nome, desculpa. Eu só lembro o nomezinho do Instagram, Dene, né? Pode chamar dele, pode ser. Dene, tá bom, então. Que Dene vai trazer com a pergunta dele, né? Tu já quer jogar tua pergunta, Dene? Se você quiser. Pode jogar. Considerando que neste estudo é possível intervir a relação, nem sempre perceptível, entre a produção artística e o contexto sociopolítico, haveria semelhanças perceptíveis sobre essa relação entre as revoluções, como a população interpretava tais obras e o que as obras queriam dizer, como também se isso se distanciava ou não do que o autor pretendia ao produzir a obra, basicamente. Então, eu acho muito interessante quando tu traz essa pergunta, quando tu traz a relação entre as obras artísticas, entre os momentos revolucionários, e tu fala não só a Revolução Pernambucana, mas tu fala revoluções, né? Que eu acho que é muito interessante. Se a gente for pensar bem direitinho, momentos muito marcantes da nossa história tiveram uma relação muito estreita com a arte, com a estética. Por exemplo, a Revolução Francesa com a liberdade guiando o povo de Delacroix. Fora isso, o retratar da proclamação da independência do Brasil de forma totalmente heróica, totalmente contrária do que realmente aconteceu, né? Então, eu acho que o cenário artístico, o cenário literário, o cenário estético, vamos colocar assim, como um todo, ele acaba que influencia muito a forma como a gente vê esse processo. Trazendo um exemplo, não da Revolução Pernambucana, mas da Inconfidência Mineira, aquele quadro famosíssimo de Tiradentes, que ele está com uma imagem muito parecida com a imagem de Jesus, que ele está esquartejado e o corpo dele meio que formando o mapa do Brasil, é um exemplo muito grande que a gente tem disso. E a gente tem um quadro também que faz menção à Revolução Pernambucana, eu só não lembro o nome desse quadro, que é justamente eu acho que a representação do Domingos, a representação do Domingos José Martins, eu não sei se realmente essa é a representação, mas segurando a bandeira de Pernambuco com as três estrelinhas que era representando o Ceará e o Rio Grande do Norte. Não sei se vocês já viram, acho que já Eu viram vi, esse quadro. Já, né? Então, assim, a gente sempre tende a mostrar isso de uma forma muito artística, de uma forma muito heróica, né? E uma coisa que eu acho muito massa é que, muito massa em alguns pontos, mas em outros pontos não necessariamente, é que a tentativa de mostrar é justamente a tentativa desse heroísmo, que muitas vezes se aproxima ou não do que realmente aconteceu, de como foi o processo, de como foi o processo, por exemplo, das execuções que aconteceram em vários dos movimentos emancipatórios aqui do Brasil. Não foi diferente na Revolução Pernambucana, que foi um movimento extremamente inflamado e que foi extremamente contrário à presença da coroa portuguesa aqui, né? Inclusive a maioria dos líderes revolucionários, inclusive os padres que participaram, também é conhecida como a Revolução dos Padres por ter muita presença eclesiástica, né? Eles foram executados e esquartejados, o que era um costume muito grande da coroa portuguesa. A gente vê isso também em outros momentos, como na Inconfidência Mineira, como na Conjuração Baiana. Aconteceu isso com Zumbi dos Palmares, aconteceu isso com Lampião, como uma herança desse passado colonial que a gente teve, né? Então, assim, eu acho que essa questão da arte, essa questão da representação, porque a arte é uma representação, é uma forma de representar.
traz muito essa ideia de querer trazer um significado épico em alguns momentos para acontecimentos como a Revolução Pernambucana, que hoje a gente comemora o início dela, né? E também isso chega ao campo literário também, né? Não fica Sim, só, sim. só nas artes, né? Grandes Uhum. autores vão ter influência do contexto histórico para poder produzir suas obras. E a gente vê, às vezes, quando tá na aula de literatura, português, aí os alunos ficam achando que estão na aula de história. Porque o histórico está sempre ali, ó, fazendo esse casamento, para poder entender a maneira como o autor quer se colocar, seu ponto de vista, suas opiniões, através Sim. dos poemas, de sua produção escrita. É muito importante a gente pensar o que entra numa interdisciplinaridade muito legal entre história e literatura, entre história, querendo ou não, a língua portuguesa, é justamente que o autor, o literato, o poeta, ele não vai estar solto do processo histórico que vai estar acontecendo. Então, as coisas estão acontecendo, ele está lá incluído nesse processo, ele está lá incluído nesse ambiente. O que é uma coisa que do ponto de vista histórico, a pessoa não tem como se desmembrar desse processo, a pessoa não tem como ficar 100% imparcial ao que está acontecendo. E a gente tem grandes literatos nordestinos, por exemplo, Gonçalves Dias, o próprio Manuel Bandeira, que é mais recente, e várias outras pessoas que falavam muito sobre a realidade que eles viviam, né? E sobre esse esquecimento que houve há muito tempo da Revolução Pernambucana, o que é que você acha que aconteceu? Uma professora minha da Rural, inclusive, ela falava muito uma coisa que sempre me marcou muito. Toda menção e todo silenciamento significam algo. Então, querendo ou não, quando a Revolução Pernambucana é silenciada, em uma situação em que a historiografia brasileira ela é muito mais voltada para o eixo sul e sudeste, quando a gente quer, por exemplo, colocar como herói, como mártir, como símbolo muito grande da República Brasileira, por exemplo, Tiradentes, que é um cara que vai representar a Revolução, a Inconfidência Mineira, acaba que, de certa forma, o eixo mais próximo da capital e do eixo econômico tende a ser, vamos dizer assim, mais valorizado do que em relação a outros eixos, a outros eixos econômicos, a outras localidades que a gente vê, como, por exemplo, Pernambuco, né? A Revolução Pernambucana, durante muito tempo, empoderou muito pessoas nordestinas e empodera muito pessoas nordestinas. Gente, Pernambuco passa a ser conhecido como Leão do Norte, né? E isso é uma coisa que é muito forte, sabe? Então, assim, eu acho que foi uma forma que tiveram de valorizar ou de hipervalorizar uma historiografia mais pautada no centro-sul-sudeste, quando hoje em dia, que a gente vai vendo mais a rural, ela é muito concentrada nisso, na gente pensar um processo da história do Recife, da história do Nordeste, da história de Pernambuco, para mostrar que, ei, aqui a gente também teve coisa muito importante, aqui a gente também teve coisa que mudou muito os rumos de muita coisa. Logo depois da Revolução Pernambucana, que foi o último movimento emancipatório que teve no período colonial, a gente vai ter a Revolução Praieira, que já vai ter uma representação dela na música de Chico Sainz, a praieira de Chico Sainz, né? Então, assim, esse processo desse silenciamento quer dizer muito o que o povo quer contar de história, o que a historiografia quer deixar marcado. E eu acho muito massa quando a gente chega e entra no lugar de protagonismo, nós nordestinos, que a gente entra no lugar de protagonismo e mostra a minha história é tão rica quanto a de qualquer pessoa do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. Em 1824, a galera quis trazer Napoleão Bonaparte, minha gente. Olha que negócio ousado. Então, assim, então, assim, é mostrar para o que a gente veio, é mostrar que a nossa história é uma história extremamente rica, extremamente importante e uma história extremamente empoderada. E foi daqui que surgiu tudo, é do Nordeste que surgiu o Brasil, é do Nordeste que surge toda essa história, porque eu duvido qualquer pessoa em qualquer estado do Brasil que vai estudar a história do Brasil, Brasil colonial, e não estude Pernambuco. Tá bom, beleza.
E, além disso, resgata esse orgulho, né? De ser pernambucano, Sim, com da certeza. pátria. E outra coisa, as questões voltadas para o patriotismo e também dos próprios pernambucanos, que continuam assim com algumas coisas daquilo que era cobrado no passado, né? Melhorias na saúde, lutas, a luta em volta do direito, tudo isso vai, como é que se diz, tendo mais força agora, né? Tendo essa linha de pensamento do que foi feito lá atrás na Revolução. Com certeza, com certeza. E aí, tu quer comentar alguma coisa, Dani? Fica à vontade, tá? É, Qualquer coisa fala. Certo. olha aí, Carlos mandando um abraço para tu. É, meu primo. Oi, primo, saudade de tu. Beijo. Hugo Campos, Vanderlei entrou, Bia Teixeira, Júnior Mal, Heli Rodrigues, Jobson Guilhermino, Aninha, do Dom Sebastião Leme, Everton Ferreira, Camila Carter, Raíza Feitosa. E sobre o romance, o que é que te deixou mais impressionada? O que é que te chamou mais atenção? Sobre o romance, como eu sou mulher, é impossível não perceber. Travou agora. Eu acho muito massa, além disso tudo, é que ela se mostra como uma mulher revolucionária. É que ela se mostra como uma mulher que vai querer não necessariamente negar as origens dela, mas que vai querer questionar as origens dela, a partir de tudo que se vive na capitania de Pernambuco nesse momento. Como eu falei, eu prezo muito por isso, porque, querendo ou não, eu sou mulher e eu me sinto representada, né? E assim, dentre outras coisas, o que eu acho que na narrativa da Maria Teodora, vamos colocar entre aspas, né? Porque a gente sabe que foi o Paulo Santos de Oliveira que escreveu, mas na narrativa da Maria Teodora, a gente vê muita coisa do que estava acontecendo historicamente na época. Os impostos abusivos, o processo da família real chegando aqui no Brasil. E uma coisa que eu acho interessante que é quase um Romeu e Julieta. Opa, Luffy tá falando, ele está feliz com a live, olha. É uma coisa que, para mim, vai ser quase um Romeu e Julieta, porque é aquela coisa do romance proibido, né? Que é uma moça portuguesa Tem querendo se envolver com preconceito um aí, né? rapaz, né? O processo do preconceito, o Luffy tá aqui, muito legal, querendo falar com a gente. Pessoal, desculpa. Ela Beleza, mas assim, eu acho que muito disso eu acho muito massa. Tipo, além de tudo, além de ser uma narrativa muito gostosa da gente ler, é uma narrativa que traz uma verossimilhança muito grande, né? É uma narrativa que vai colocar a gente na situação em que Pernambuco se encontrava naquele momento. faz a gente viajar no tempo, né? E o que eu Oi? acho interessante são os nomes, né? Os Sim, personagens principais que hoje em dia a gente pensa em alguns bairros, algumas ruas, Cruz por Cabugá, exemplo, Cruz Cabugá, era isso que eu ia falar. A gente começa a ver as ruas, as avenidas e os bairros da nossa cidade ganhando uma carinha, né? José de Inclusive, a Cruz Barros, Cabugá José de Barros. Padre João É, Miguel, aham. Bonita, Então, assim, a gente vê que, inclusive, outros momentos, né? Quando da Boa Vista foi o conde da Boa Vista. Rosa e Silva foi um diplomata. Se eu não me engano, não sei se tem uma rua Cipriano Barata, eu sempre me esqueço disso, porque o Cipriano Barata também foi muito participativo no processo da Revolução Pernambucana, não só da Revolução Pernambucana, mas de outros movimentos que aconteceram no Brasil, né? Inclusive a Revolução Praieira, que foi ele que teve a ideia de trazer Napoleão Bonaparte, não é mesmo, minha gente? e ele teve a ideia, mas não foi concretizada. Não foi concretizada porque, primeiro, Napoleão Bonaparte ele morreu em 21, né? Mas esse processo de querer trazer Napoleão para fazer de Pernambuco um lugar independente e tudo mais, Napoleão morreu um pouquinho antes, né? E
não se tinha nem condições de se chegar na ilha de Santa Helena e nem condições de trazer o cara de lá para cá, enfrentando todo um exército francês, espanhol, inglês e tal que estavam fazendo a segurança dele lá. Então foram muitas coisas que dificultaram esse processo, né? E acabou não acontecendo. Já pensou, minha gente, se Napoleão vinha para cá? Pernambuco ia estar chique, né? Como se diz, né? E o que pode nos deixar essa reflexão em cima da Revolução Pernambucana para os dias atuais? Para os dias atuais, antes de qualquer coisa, eu, enquanto professora de história, historiadora, estudante eterna de história, eu acho que Dene também compartilha desse pensamento. É sempre valorize a história que você tem. Sempre, sempre, sempre valorize, porque ela é uma das coisas mais valiosas que a gente vai ter. E quanto mais a gente conhece a nossa história, mais a gente se conhece. E assim, né? A Revolução Pernambucana parece que foi há muito, 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 muito tempo, mas isso foi mais recente do que a gente imagina, do ponto de vista do tempo histórico, né? Do que a gente estuda dentro da história. Isso foi mais recente do que a gente imagina. E principalmente teve muito mais significado do que, às vezes, a historiografia brasileira deixa claro, né? Oi? Do que nós imaginamos, né? Do que nós A gente não imaginamos, sabe a exatamente. intenção, né? Uhum. E aí, Denison, tem mais alguma pergunta? Denison, tá gostando da nossa live compartilhada? Tá legal. Sempre gosto de ver pessoas mais experientes. Somente quando fala de história. Eu amo ver pessoas falando sobre história. A história é uma coisa linda, gente. Eu acho que a história faz a gente ver coisas que antes a gente não percebia. E justamente essa ideia da gente valorizar não só a nossa história, como também as pessoas que fazem essa história. Não necessariamente a produção, mas as pessoas que realmente botam e fazem a diferença em um momento. E que muitas vezes dão pra gente a oportunidade de falar, né? Como aconteceu com em muitas situações, por exemplo, o direito das mulheres ao voto, por exemplo, a educação e várias outras coisas, né? Até o próprio reconhecimento das mulheres enquanto cidadãs. Então é muito importante a gente pensar nesse sentido também, né? E assim, quais são os principais mitos assim que você se lembra assim em torno da Revolução Pernambucana que não é Então, verdade? mito de não ser verdade, eu particularmente não lembro de muitos, certo? Eu lembro mais de coisas positivas, como, por exemplo, a gente ter a alcunha de Leão do Norte, o que para a época não era uma coisa positiva, mas a gente se apropriou disso com tanta força que isso se transformou em uma coisa de orgulho, né? Por exemplo, o fato de Pernambuco ser conhecido como Leão do Norte era uma forma que o governo português teve de chegar e dizer: gente, não vamos deixar essa galera muito solta, não, que eles podem daqui a pouco arrumar uma confusão com alguém. Então, assim, futuramente o sentido do Leão do Norte foi uma coisa totalmente positiva, totalmente ressignificado, mostrando, vamos dizer assim, a raça, o sangue no olho que o pernambucano tem, né? E uma coisa que, assim, não necessariamente é uma inverdade, porque não vai ser uma mentira ou uma inverdade, vamos dizer assim, mas uma coisa que às vezes a gente não associa, mas uma das razões de ter acontecido a Revolução Pernambucana foi a ocupação holandesa, sabia? Por que a ocupação holandesa? Porque os holandeses eles vieram para cá, fizeram o Nordeste holandês durante 24 anos e tudo mais, se apropriaram da técnica de produção do açúcar, porque eles já tinham a técnica de refino, e quando os holandeses são expulsos daqui do Brasil, vão para as Antilhas, naquela região do Caribe, Cuba e tal, aquela região onde hoje são esses países, as Antilhas Caribenhas, ele também leva consigo a produção do açúcar e consegue ser um açúcar bem mais barato do que o açúcar que a gente produzia aqui. Então acaba que isso quebra o Nordeste açucareiro, isso deixa Portugal envolto em uma crise, até a gente conseguir de fato encontrar o ouro, encontrar outras coisas que são, vamos dizer assim, futuramente transformadas em ciclos econômicos importantes.
Então, com todo esse processo, Pernambuco entra em crise. E os olhos de Portugal vão se voltar muito mais para Minas Gerais e para o Rio de Janeiro. Quando a família real chega, que vai lá para o Rio de Janeiro, os impostos que começam a surgir não vai ser para ser não vai ser dividido equalitariamente para todo mundo, mas vai ficar no Rio de Janeiro. E essa foi uma das principais causas de ter acontecido a Revolução, né? Então, gente, por mais distante que isso possa parecer, uma das causas de ter acontecido a Revolução Pernambucana foi justamente a ocupação do Nordeste pela Holanda, a parte que a gente chama de Brasil holandês, que a gente estuda o Maurício de Nassau e tudo mais. A gente teve muita diferença em relação à, vamos dizer assim, urbanização pernambucana quando eles vieram para cá, mas foi uma das causas da Revolução. O fato da gente ter entrado em crise logo depois que os holandeses saíram daqui, né? Ótimas explicações. E a gente ainda fez a ponte aí com a questão do Brasil e Holanda, né? Sim, com certeza. As relações com o Brasil e a Holanda sempre foram muito boas. Com Portugal e a Holanda sempre foram muito boas. Até acontecer a União Ibérica, que vai colocar Portugal e Espanha em uma mesma coroa, e a Holanda não se dava bem com a Espanha. Por isso que vai acontecer a invasão aqui em Pernambuco. Inclusive, uma dica que eu dou para a Dani, se puder, e se ainda estiver sendo ofertada quando tu estiver lá no terceiro, no quarto período, a disciplina de Brasil holandês com o professor Bruno Miranda, eu aconselho muito que tu pague, porque Bruno, ele é um monstro nessa parte. Ele com certeza vai te ajudar muito e acrescentar muito na tua formação. Obrigado pela. E qual outro conteúdo assim relacionado à história das revoluções você acha importante para quem está se preparando para concurso? Quem está se preparando para concurso. Então, não só concurso nacional, como também concursos em Pernambuco, é importante a gente entender que nesse período de século XIX, a grande maioria das revoluções elas vão ser influenciadas pelo iluminismo. O iluminismo, que é uma corrente filosófica, que é uma corrente, vamos dizer assim, intelectual, vamos dizer assim, né? Que vai prezar muito tanto pelas liberdades individuais, a noção que a gente vai ter de direitos inalienáveis, a noção que a gente vai ter também de poderes e da partição do executivo e judiciário. E também a gente vai começar a ter a noção do que é república, da república enquanto mais parecida com a república que a gente tem hoje no mundo. E isso vai ser muito influenciado pela Revolução Francesa, pela Revolução Americana, que é o processo de independência dos Estados Unidos, né? E isso também vai chegar aqui em Pernambuco. Pernambuco, a Revolução Pernambucana vai ser, vamos dizer assim, o que a gente tem de brasileiro e de nordestino entrando no processo iluminista. Então, o iluminismo vai estar presente na Revolução Pernambucana, sim, vai estar presente na Revolução Praieira também, como também em outros processos que a gente vai ver aqui em Pernambuco ou aqui no Brasil, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que tudo isso é conteúdo, eu acho que do SSA2 e do Enem também. E em questão a concursos públicos no geral, como, por exemplo, concurso da PM, concurso de professor, concursos estaduais pernambucanos, é sempre bom, como eu falei, a gente tá atento à história do lugar, né? Porque sempre, se você for fazer um concurso no Rio Grande do Sul, você vai ter que estudar a Revolta Farroupilha, porque é uma coisa muito importante que pode cair. A mesma coisa vai acontecer com os concursos pernambucanos. É importante você saber a história de Pernambuco. É importante você saber a história do lugar do qual você está prestando o concurso, né? Olha isso, surgiu uma pergunta. Boa. Gabriel, ótima pergunta. Qual a importância da Revolução Pernambucana nos dias atuais? Vê, eu acho que, dentre outras coisas, a gente tem muito a formação de símbolos e de representações que ainda estão presentes no nosso cotidiano em Recife. Se você anda muito, por exemplo, ali pelo centro, Forte das Cinco Pontas e tudo mais, Recife Antigo, você, vez ou outra, vai trombar com um símbolo revolucionário. Forte das Cinco Pontas, o Forte do Brum. Ali perto do Recife Antigo, a gente tem perto do Cais, né? Um pouquinho depois do Cais do Sertão, a gente tem a representação
do Leão do Norte, que é justamente essa ideia que está dentro do nosso que está dentro da nossa ideia, que está dentro da nossa história. A gente vai ter dentro da música, a gente vai ter no nosso carnaval, por exemplo, representações da Revolução Pernambucana. Quem nunca escutou aquela música Leão do Norte? Sou coração do folclore nordestino, Lenine, né? sou paixão. Exatamente. Eu não vou cantar o resto, porque assim, vocês viram que eu sou ótima professora cantando, né? Então, assim, a gente vai ter justamente essas coisas e a gente vai ter o entendimento, principalmente, do que Pernambuco já foi e do que Pernambuco tem de potencial de ser. Eu acho que é muito importante a gente pensar isso. Eu acho que a ideia de paz no futuro e glória no passado, que a gente vê no nosso hino nacional, também está muito presente na história de Pernambuco. E muita da ideia que a gente tem de glória no passado, a gente tem inclusive na história de Pernambuco. Eita, é muito conhecimento numa live só. E eu acho que ficou claro que eu sou só um pouquinho bairrista, né? Assim, só um pouquinho. Só um pouco. Eu te respondi, Gabriel. E aí, Gabriel? Gabriel foi teu aluno, foi? Gabriel trabalhou comigo na época que eu estagiei no Museu do Homem do Nordeste. Ele estava no estágio pelo ensino médio e eu estava no estágio pela rural, né, terminando o meu curso. Ele acompanhou todo o meu desespero com o meu TCC, o dia de E, uma chuva terrível, que eu mandei uma mensagem para ele e disse, pelo amor de Deus, se tu for para o museu, fala para a supervisora que eu não estou conseguindo sair de casa. Então, assim, ele viu uma parte minha que estava naquela coisa. Ai, meu Deus, eu quero me formar. E também estava tipo, ai, meu Deus, não quero deixar rural porque eu gosto muito da rural. Enfim, essa coisa. Mas a parte do eu quero me formar estava mais forte, tá, gente? Assim, só pra deixar claro. e para finalizar a nossa live, qual mensagem você deixa para quem está nos acompanhando? E qual a mensagem que fica dessa comemoração, né, da data magna de Pernambuco, as representações das revoluções, nessa live especial no dia de hoje? Então, dentre outras coisas, o que eu tenho para falar é valorize a nossa história. Você pernambucano, você brasileiro, você nordestino, valorize a nossa história. Tem um pessoal aqui que é da minha família de São Luís. O Maranhão também tem uma história muito legal. E então, assim, a gente tem que valorizar, a gente tem que conhecer a nossa história para se conhecer. Quem é pernambucano e, consequentemente, quem é nordestino também, tá aqui para ver o quanto que a gente é capaz de fazer tanta coisa. Basta a gente deixar um pouco as diferenças de lado e conversar racionalmente para ter, vamos dizer assim, para chegar em uma situação em que o povo é de fato soberano. O povo só é forte quando o povo não está dividido. E é isso que a gente tem que entender. Por mais que tenha sido uma revolta elitista, a Revolução Pernambucana mostrou muito isso também. O povo só é forte quando está unido. As lideranças foram principalmente elitistas, foram, mas por mais que aquela galera tivesse diferenças no começo, eles se juntaram, eles se organizaram e eles fizeram uma república por 75 dias. Beleza, mas fizeram uma república dentro de Pernambuco. E quando começou a dar errado foi quando o pessoal não estava mais conseguindo dialogar. Então, entendam que, sabendo da sua história e sabendo do nosso potencial enquanto povo, do nosso potencial enquanto força, enquanto poder, a gente sai de todas as situações ruins que a gente se coloca ou que outras pessoas colocam a gente, não vou citar ninguém. E a gente acaba tendo mais ânimo, né? Isso traz Sim, com a gente certeza. no dia de hoje para vencer esses obstáculos atuais, seja de desânimo, seja de empecilhos na hora para estudar, para vencer, para passar em um concurso. Acho que toda essa história acaba remetendo a essa força de vontade que a gente deve ter para vencer os obstáculos, né? Com certeza. E assim, é parar de pensar como nos feriados como simplesmente dias onde a gente não trabalha, onde a gente não tem aula, mas que por trás dos feriados existem histórias. E principalmente os feriados históricos, como a gente tem hoje da Data Magna, né, que é quando começa a Revolução Pernambucana, e entender que sim, a gente tem força o suficiente para
conseguir vencer certas barreiras que colocam, que a gente é colocado, né? Eu acho que o pernambucano é um povo guerreiro demais para aceitar certas coisas de cabeça baixa. Eita, arrasou, espetacular. A mãe tá aqui, ó, mandando comentário. Ela é minha. Elda entrou. Olha aí, Biel, isso é muito importante. Acho que hoje esse orgulho está crescendo mais ainda. Com certeza, com certeza, com certeza. Arthur, um abraço, Arthur. Arthur, meu amigo, entrou. RVL Turismo. Letícia, Júlia, muita gente boa aqui entrando nessa live. Denison, o que é que você achou desse momento? É bacana, bacana. Como já disse, eu gosto muito de participar dessas coisas. E é muito bom ouvir uma pessoa com propriedade falando sobre história. Eu gosto muito. Futuro professor de história. Vamos marcar outra para ficar todo mundo mais participativo também. Senti falta de te ouvir mais, Dani. Vamos marcar uma live bem legal para todo mundo falar igualitariamente. Porque foi em cima da hora que eu chamei ele, Thaís. Sim, não, eu entendo, mas vamos marcar, porque Mas se a foi pergunta ótimo esse dele foi formato aqui. a pergunta dele foi super bem elaborada, então eu quero ouvir mais também do que ele tem para falar. E eu achei massa esse formato aqui. 3 pessoas ou 4 a gente falando sobre um tema. Foi muito bom. Foi sim. Essa nova ferramenta do Instagram que está permitindo. Um abraço, viu, Thaís? Abraço, gente. Foi muito massa participar. Um abraço para todo mundo que assistiu, certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida que ficou, qualquer comentário que vocês queiram fazer, vocês podem ir no meu inbox ou podem falar com a gente, né? Então, fiquem super à vontade. Até mais. Vou salvar aqui a live. Tá certo.